Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. E são tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E o sol a girar sob o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É um ciclo sem fim que nos guiará. A dor e emoção. La musique, sans toi, c'est rien du tout. Sans toi, je ne pourrais pas danser du tout. Les étoiles, je ne les verrai pas. Si tu n'es pas là, serré contre moi. Listen to me, darling. Wake up every morning thinking about the way you feel. Wonder if you know it. Wonder if you know it. Listen to me now. Boa tarde, nível 5! Vamos às atividades do dia? Para continuarmos a sequência da nossa semana? Vamos lá então! Ontem nós paramos na nossa conversa sobre a história do ratinho e do leão. Hoje nós vamos continuar falando de alguns animais, também vamos relembrar um pouquinho a história que a gente já conversou, mas antes de tudo, vocês assistiram aí os dois videozinhos que a prof deixou para vocês? O videozinho da história do Rei Leão, onde apareceram inúmeros animais para vocês verem, espécies diferentes de animais, animais selvagens, animais que não são selvagens, mas que são animais que não vivem próximo de nós, são animais que vivem na floresta, ou são animais que a gente só encontra quando a gente vai no zoológico. E vocês assistiram o segundo videozinho que tinha, que era daquele filme, daquele passarinho azul. Como é o nome daquele passarinho? Da arara azul! Vocês assistiram o trailerzinho do filme do Rio? Que também apareceram vários animais? Animais que são aqui do Brasil? Animais que a gente encontra em vários lugares. Por quê? No primeiro vídeo, falava um pouquinho sobre o Rei Leão. O Rei Leão é o rei da selva. E os animais que apareciam lá, nem sempre a gente encontra aqui no Brasil. Por quê? Porque eles são de espécies diferentes e que nasceram lá do outro lado do mundo, bem longe aqui do Brasil, que é o lugar onde a gente mora. Mas se a gente parar para prestar atenção, no trailerzinho do filme do Rio, a gente encontra muitos animais que a gente conhece e que a gente encontra por aqui. Eu vi animaizinhos como tucano, como arara, como aquele pintinho amarelinho que tinha lá, que é um passarinho pequenininho que tem lá. A calopsita, que tem uma cara de brava assim. Então, são animais que a gente encontra aqui no Brasil. E são animais que são fáceis da gente encontrar em zoológico ou até mesmo próximo da nossa casa. Sabia que esses dias a prof viu que tinha um amiguinho que a gente conhece lá da nossa escola que filmou e tirou foto de um tucano muito próximo da casa dele? Isso mesmo, tinha um tucano em uma árvore e aí eles foram lá e filmaram e tiraram fotos do tucano, que é um animalzinho que aparece lá no trailerzinho que estava antes da nossa videoaula de hoje, certo? Então hoje, continuando um pouquinho falando sobre esses animais, nós vamos falar um pouquinho lá na página de número 16. O que diz lá? Observem essa imagem bonita que tem aparecido aqui, ó, que está aparecendo aqui. Essa imagem bonita que está aparecendo, ela é uma imagem de alguns animais da selva, certo? Lá diz o seguinte, ó. Leão é um animal natural do continente africano.
No Brasil, encontramos o leão apenas no zoológico. A gente encontra leão na rua? A gente encontra leão aí pelo mato, como a gente encontra um tucano, como a gente encontra uma cobra, ou quando a gente encontra um lagarto? Não, a gente não encontra leão, porque o leão não é um animal natural aqui do Brasil. É um animal que ele vem lá da região da África. Então não seria um animal tão fácil de encontrar aqui pela nossa cidade. Mas quando a gente vai no zoológico, a gente encontra leões, não encontra? Isso mesmo. Aí aqui diz assim, ó. No Brasil, encontramos o leão apenas no zoológico. Observando a imagem a seguir, quais animais da África você consegue reconhecer nessas sombras? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos vários animaizinhos, né? Temos uma girafa, um elefante. Deixa eu ver quem é esse aqui. Um hipopótamo, um rinoceronte, um camelo, um cervo, um búfalo, Que animalzinho é esse aqui? Eu acho que é um viadinho. E aqui nós temos um leão. Opa! Um leão, prof! Circule o leão quando você encontrar. Então, você vai olhar todos esses animais que estão aqui, andando todos enfileiradinhos, um ao ladinho do outro. E você vai fazer o quê? Você vai circular o leão. Onde está o leão? O leão está aqui, ó. Bem no finalzinho. Vocês vão circular o leão, que está lá no finalzinho, de toda a fileirinha de animais que estão passeando, provavelmente em algum lugar da floresta. Aí nós temos o seguinte aqui. Agora, escreva o nome dos animais o nome do animal que está no final da fila. Então, aqui nós vamos escrever leão. E depois, mais alto de todos. Qual é o mais alto animal que está em toda essa imagem que a gente vê aqui? Qual é o animal mais alto entre eles? É a dona girafa. Você vai escrever girafa aqui neste espacinho em branco que está, certo? Conte e registre. Qual é o número total de animais na imagem? Então, nós vamos olhar quantos animais tem aqui e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 animaizinhos. Então, nós vamos colocar o número 9 no quadradinho de baixo aqui. E depois diz o seguinte. Os animais que estão entre o leão e o elefante têm quantas patas ao todo? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos olhar todos esses aqui que estão entre o leão e a girafa e nós vamos contar quantas patas tem aqui, quantas aqui, quantas. Depois de juntar todas elas, nós vamos colocar o resultado neste quadradinho aqui. Opa, cadê o quadradinho? Ah, tá aqui. Neste quadradinho aqui, certo? Vai dar um número grande. E posso dar uma dica? Passa do número 20. Então, vocês vão contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou os dedinhos? Prof, não vou conseguir. Pega um papelzinho em branquinho lá. Pega uma caneta, ou um lápis, ou uma borracha, ou uma canetinha. O que você tem aí? E você vai riscar a quantidade de patas que você for contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai riscando, vai riscando. Depois que você contou todas as patinhas e contou todos os animais que estão ali, você volta do início, conta direitinho e vai dar o resultado de quantas patinhas você tem que colocar ali. Certo? Partindo para a página de número 17, ó, que é essa página aqui, vamos ver o que ela diz ali. No Brasil, existem muitos rios, muitas matas e muitas florestas também, além de muitos animais. Lembra que eu falei para vocês? Lá do trailerzinho do Rio, do filme do Rio que a gente estava vendo? Isso mesmo, lá a gente consegue observar muitos animais que nós temos aqui no Brasil. Observe como foi apresentado o continente africano na página anterior. Então, a gente viu lá que nós temos alguns animais nessa página aqui, ó, que são lá do continente africano, certo? Escolha 2 cores para representar o Brasil. Então, a gente pode pensar quais são as cores da bandeira do Brasil. Quem lembra quais são as cores? Bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branca. Então, vamos lá. Verde, amarelo e azul. Vou pegar só essas 3. Não, deixa eu pegar essa cor aqui, ó. E azul. Essas são as cores do Brasil, certo? Como o branco a gente não tem como riscar, então vocês podem escolher 3 dessas cores aqui. Qualquer uma delas vocês vão escolher 2. São 3 cores aqui
Duas cores vocês vão escolher. Pode ser o verde e o amarelo, pode ser o azul e o amarelo, pode ser o verde e o azul. Você escolhe aí na sua casa. Escolhe duas cores de lápis de cor, tá? O prof tá mostrando a canetinha aqui porque a cor mais forte aparece melhor no vídeo. Aí o que nós temos que fazer? Nós vamos pintar, agora preste atenção, para representar e pinte o mapa a seguir. Retire do material de apoio os adesivos dos bichinhos naturais do Brasil e colhe os adesivos no mapa que você coloriu. Então, você vai olhar o mapa aqui e você vai pintar o mapa com duas cores do Brasil. Depois, lá no material de apoio, que nós vamos lá atrás, ó, aqui no material de apoio, ó, material de apoio lá atrás, vocês vão destacar essa atividade aqui, ó. O da prof não é adesivinho, tá vendo? O de vocês é adesivinho. Vocês vão pegar aqui e vão observar. O que nós temos aqui? Nós temos um mico-leão dourado, temos um tamanduá, um lobo-guará, uma onça, o boto cor-de-rosa, arara e um tatu. Esses aqui são os animais que são naturais do Brasil. Então, vocês vão pegar esses adesivos aqui. Depois de colorir o mapa do Brasil bem bonito, vocês vão colar aqui ao redor, no lugar onde você achar melhor, para deixar o seu mapa do Brasil bem bonito e bem completinho, certo? Depois, qual é o nome desses animais que vivem no Brasil? Escreva o nome deles ao lado das imagens a seguir. Então, a gente olha aqui e a gente observa uma arara e observamos um tatu. E aí nós vamos escrever as palavras arara e tatu. Então a prof vai pegar aqui um giz para escrever aqui atrás da prof. Ó, a prof vem até aqui pro ladinho um pouquinho. Ó, e nós vamos escrever aqui, ó, tá? Então nós vamos escrever lá arara, certo? Então nós temos arara, que é o primeiro desenho que aparece lá. E depois nós temos a palavra tatu. Então, nós vamos escrever tu, certo? Arara e tatu são os dois animais que aparecem lá para nós na atividade da página de número 17. E aí, vocês vão escrever arara e tatu. Combinado? Ah, lembrando que se a gente tiver dúvida de algum animalzinho do Brasil, a gente volta ao nosso vídeo lá no comecinho, assiste os animais que vão estar lá no trailerzinho do filme do Rio, que é da Ararinha Azul, e a gente vai lembrar dos animais que moram lá, certo? Partimos então para a página de número 18. Vamos ver o que temos para realizar ali. Você sabia que os ratos têm focinhos longos e dentes especializados para roer? Claro que vocês sabem, nós estávamos conversando sobre o ratinho ontem. O leão precisou da ajuda do rato. Para que o leão precisou da ajuda? Porque o leão estava tão preso dentro da corda que ele não conseguia se soltar. Ele precisava do dente afiado que o ratinho tem para que ele pudesse roer a corda até a corda se romper e poder soltar o leão, certo? E aí nós vamos ver aqui, ó. Prestem atenção. Esses dentes ficam bem na frente e eles nunca param de crescer. Já os leões, da família dos felinos, têm os focinhos mais curtos e dentes bem grandes na lateral da sua boca, chamados de caninos. Se a gente parar para pensar, o cachorro também tem os dentes caninos bem maiores do que o tamanho da boca. Quando o cachorro abre o bocão, a gente não olha aqueles dentes maiores que o cachorro tem? Isso são os dentes caninos, muito parecidos com os dentes do leão. E os nossos gatinhos? E os gatinhos que a gente tem na nossa casa, que são os nossos bichinhos de estimação? Parem para observar que os gatinhos são da família dos leões. Os gatinhos são felinos, iguais aos leões. A diferença é que o leão é um animal selvagem e vive na floresta. E o gatinho mora dentro da nossa casa. Não é um animal selvagem, é um animal doméstico. A gente pode ter ele dentro da nossa casa, assim como o cachorrinho também podemos ter. E os felinos, como os gatos, têm o nariz curtinho, que é o focinho bem curtinho lá, e os dentes caninos aqui, ó, onde eles aparecem bem fortes. E quando eles mordem alguma coisa, e se a gente está brincando com o nosso pé debaixo da coberta ou com a nossa mão, eles vão lá e batem com um dentinho. Não vão fazer para machucar, mas é o dentinho deles que é muito afiado, assim como o dente do leão também, certo?
Já os leões da família dos felinos têm focinhos curtos e dentes grandes na lateral da sua boca. Graças aos dentes afiados, o rato pôde ajudar o leão. Olha aí a dica que eu falei lá no começo, que nós íamos falar deles. O que ele fez para ajudar o rei da floresta? Escreva e ilustre a sua resposta. Por exemplo, qual foi a ajuda que o ratinho deu para o leão para poder soltar ele? Nós conversamos hoje na nossa live, vocês lembram? Que eu perguntei, vocês prestaram atenção? O que foi que o ratinho fez para ajudar o leão? Todo mundo lembra, né? A prof falou sobre isso na nossa live. Então, relembra um pouquinho que a gente conversou lá na live. Vai escrever aqui nessa parte de cima, ó, o títulozinho bem bonitinho do que vocês acham que ele fez para ajudar o rei da floresta. E vai desenhar aqui, ó, a parte onde aparece ele ajudando o leão a se soltar daquela corda dos caçadores lá do meio da floresta, certo? Aqui é rapidinho, facinho e logo vocês terminam. Aí nós partimos para a página de número 19. E lá na página número 19 também vai falar sobre animais. Destaque as imagens do material de apoio e cole cada animal no seu grupo, conforme as características comuns dos seus dentes. Então, lá no material de apoio, vocês vão encontrar essa imagem aqui. Ó. Aqui nós temos quem? Rato, onça, castor, capivara, tigre, hamster, esquilo, gato, paca, leão, pantera, negra. Aí a gente vai ter que descobrir qual é o lugar de cada um deles. Prestem atenção que aqui nós temos dois grupos. Nós temos os grupos dos roedores. Já estou dando uma dica. Grupo dos roedores, a gente já imagina mais ou menos quem é que roeu a cordinha. E também o grupo dos felinos. Quem já está conseguindo ler as sílabas pequenininhas aí, vai conseguir descobrir que embaixo de cada um desses está escrito o nome dos animais. Pede ajuda para papai, pede ajuda para mamãe se você ainda não consegue. Ou se não, vai juntando as sílabazinhas lá. Por exemplo, olha lá. Aqui nós temos assim, ó, o P e o A, o C e o A. P-A, pá. O C e o A, K, paca. E aqui, R-A, ra. O T e o O, to, rato. E aí, você vai recortar todos os animaizinhos que estão aqui e vai colar cada um no seu devido lugar. Muito rápido, muito fácil, não vai ter trabalho nenhum, porque é muito legal as atividades de hoje, porque uma atividade de adesivos para a gente colar lá no mapa do Brasil. Depois a gente vai desenhar e relembrar a história do ratinho e do leão. E depois recortar os animais e colar eles em seu devido lugar. Certo? A atividade é muito rápida, muito fácil. Tenho certeza que vai ser rapidinho para vocês terminarem. E assim que vocês terminarem todas as atividades, se acharem necessário ou quiserem, podem pedir para a mamãe continuar deixando lá na internet para vocês assistir o filme do Rei Leão. Ou quem sabe também assistir o filme do Rio, que vai falar sobre muitos animais legais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. A dica de hoje da prof, então, é após vocês terminarem a atividade de vocês, aproveitarem um momento em família. Quem sabe colocar na televisão, estourar uma pipoca e assistir um desses filmes que fala sobre os animais que nós conversamos na nossa aula de hoje. Certo? Super beijo, aproveitem as dicas da nossa aula de hoje e amanhã a prof volta para continuarmos a nossa semana de atividades. Beijo!